Lembrar que 93% das pessoas que pensam em suicídio nunca vão tentar o suicídio. 93%. E isso, só 7% das pessoas que de fato vão migrar da ideação para uma tentativa. E, tanto depressão quanto ansiedade dependem muito da criação. Tá? Não dar palmada, de que palmada faz mal, não tem fundamento científico. Um pouquinho pior todo mundo ficou. Quem estava em cima do muro caiu. Tá? Quem estava super bem ficou um pouquinho pior. Hoje o Eu Podcast recebe o doutor psiquiatra Rafael Moreno. O assunto não poderia ser outro, né? A não ser as consequências que a enchente trouxe, mas além disso tem muitos temas, muitos assuntos que a gente pode abordar, perguntas importantes sobre, né, como lidar com a depressão, como lidar com a ansiedade, né, como criar os filhos para que não sejam tão dependentes, tão doentes, que a gente tem visto em uma geração de muita gente doente emocionalmente. Como é que tá, doutor? Obrigado por ter aceito o convite e vir aqui para o Eu Podcast. Perfeito. Então, obrigado aí pela oportunidade. A gente já se conhece faz tempo aí, já estamos na parceria há algum tempo. E é sempre bacana estar podendo conversar, trocar ideias, né? A gente acaba, como psiquiatra, estudando bastante, né, os temas relacionados à saúde mental. Que bom, né? Que cada vez mais está se falando em saúde mental. Antes se falava muito só em saúde física, né? Que tendo o coração batendo estava tudo bom. A gente sabe que não é bem assim. Que hoje também se fala muito em prevenção também de transtornos mentais, de saúde mental. Não é mais só prevenção de doença cardíaca, prevenção de câncer. A gente também tem que estar preocupado hoje em dia também com prevenção de transtornos mentais, que começam muito cedo na vida, como você falou mesmo, como é que a gente cria os filhos para evitar com que eles tenham transtornos mentais, já que metade dos transtornos mentais começam na infância e adolescência. Então, se a gente não... Metade, né? Então, se a gente não cuidar em prevenção, a gente realmente vai ter uma população cada vez também mais doente, né? Com transtornos mentais na vida adulta. Doutor, como o programa diz, o nome diz Eu Podcast, quem é o doutor Rafael Moreno, casado com quem, tem quantos filhos, quem é esse médico que a gente vai conversar agora? Tá certo, nasci em Rio Grande, meus pais vieram do Rio de Janeiro, são cariocas, então na verdade fui feito lá em Rio de Janeiro. Meu pai sendo militar, a gente veio para Rio Grande em função de transferências, né, da vida militar. Nasci, fiquei pouco tempo em Rio Grande, logo fui para Porto Alegre. Então, digamos que sou porto-alegrense, assim, me criei em Porto Alegre, tem mais 2 irmãos mais novos, né, o Manuel e Natália, tá? Meu irmão é médico, minha irmã é administradora, e crescemos lá em Porto Alegre, no bairro Jardim Botânico, na grande maioria da minha infância e juventude. A gente se mudou algumas vezes na infância em função de questões de treinamentos do meu pai, né, em função do exército, mas a maioria do tempo a gente passou em Porto Alegre e a maior parte do tempo também estudei no colégio de aplicação. Então, é um colégio também que formou muito da minha personalidade, é um colégio da URGS, né? Então a gente tinha muita proximidade, né, com os professores que eram da universidade, professores que hoje montaram bons cursinhos, o Mótula, né, um dos cursinhos que tinha muito professor que era também meu professor de colégio, então tive uma educação bem diferenciada, mesmo sendo pública. E o colégio de aplicação, a gente tinha muito contato com arte, com esporte, não era só matéria, contato com todas as classes sociais, isso era muito importante, né? Acho que isso moldou bastante assim, na minha personalidade. Escolhi a medicina, né? Escolhi ali aos 16, 17 anos. Graças a Deus e a esforço também pessoal, passei direto, né? Saí do colégio, entrei direto na Federal, me formei na Fundação, hoje a Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre. Foram 6 anos de curso, tá? Bastante estudo, mas também bastante... aproveitei bastante, né? Às vezes tem gente que faz faculdade e baixa a cabeça, só estuda, não aproveita a vida. Não, eu conheci... Conseguiu fazer os dois. Consegui fazer tudo, né? Curti bastante, aproveitei bastante, tá? Tem filhos, não? Sim, aí, né, depois que eu me formei, fui para trabalhei no exército um pouco, depois fiz um curso de medicina do esporte antes da psiquiatria e trabalhei em posto de saúde, lá que conheci, encantado, né? Trabalhei em posto de saúde encantado, lá que eu conheci minha atual esposa, a Mônica, né? E ela trabalhava perto da onde eu morava, assim, a gente, né, foi assim. Trocaram olhares. E aí foi, hoje aí estamos aí, casamos em 2013, tá? Em 2015 veio a Marina, tá com 9 anos hoje, 2017 veio o Pedro, tá com 7 anos hoje, todos com saúde até demais, né? Corre, dão trabalho.
os desafios, né, da gente criar filho é bem diferente. A gente, às vezes, tem muitos profissionais, às vezes, que não têm a experiência de ter um filho e acabam tratando criança e adolescentes. Eu trato criança e adolescente também. Mas, com certeza, depois que você experiencia aquilo ali 24 horas, muda muito a cabeça. A gente começa, às vezes, também entender que a gente não é isento também de ter problemas dentro de casa, né? Então, e também a gente consegue ver que algumas coisas são comuns de todas as crianças daquela faixa etária. Então, a vivência de pai, assim, com certeza me mudou bastante também. E estamos em Lajeado aí desde 2013. 2013. Exato. Bom, doutor Rafael Moreno, psiquiatra, começar, acho agora sim, as perguntas, né, Claro. que a gente tem, que a gente recebeu e questiona, e é questionado durante muito tempo aí. Como está o Vale do Taquari emocionalmente depois das enchentes? Foram 5 enchentes de setembro até maio. Sim. Das 5, as 2 maiores que nós já tivemos a história. Algumas pessoas perderam tudo. Tudo Sim. que eu falo em questão patrimonial, né? Alguns perderam, inclusive, amigos, parentes, filhos na enchente. Pessoas também se perderam. Como está a saúde mental do Vale? Eu acho que a saúde mental do Vale passa por um momento extremamente delicado, né? Lembra que a gente recentemente passou por um período mundial de muito sensível, que foi a pandemia, e logo em seguida a gente começou com essas questões das enchentes. Então, a gente também tem que levar em consideração que a gente estava se recuperando de uma pandemia que tiveram, sim, efeitos, já estudos mostrando que tiveram efeitos psicológicos, psiquiátricos, na saúde física, mudou a forma de relacionamento entre as pessoas, entramos numa revolução, numa era tecnológica muito mais aprofundada, tá? A gente mudou as formas de relações de trabalho, as formas de relações humanas, elas mudaram, e isso impactou, né, o tempo de lockdown, o tempo de isolamento social, isso também impactou todo mundo. Tá? A gente ainda não tem estudos claros de como é que vai ser a cabeça, o comportamento dessas crianças que nasceram nesse período de lockdown. Os meus filhos, por exemplo, não nasceram nesse período, mas passaram boa parte da pré-escola em período de lockdown, e a gente não sabe exatamente como é que vai ser o impacto disso a médio e longo prazo. A curto prazo parece que bom não foi, né? E o Vale e também várias outras regiões do Rio Grande do Sul passaram em seguida a essa série de enchentes. Então, é uma bomba atrás da outra, e com certeza tá, a nossa emoção que mais acaba sendo abalada. Lembra que nós temos várias emoções básicas. Tá? O nosso sistema cerebral, ele organiza, medeia emoções básicas e emoções secundárias, emoções um pouco mais complexas, mas as básicas são basicamente alegria, tristeza, medo e raiva e nojo. São as 4, né? São essas as mais básicas, assim. E quando a gente passa por catástrofe, por questões de segurança, o que desregula é o medo. Tá? E lembrar que o medo desregulado gera uma emoção secundária chamada ansiedade. Então, principalmente a ansiedade nas pessoas que foram diretamente ou indiretamente afetadas pelas enchentes acaba ficando mais exacerbada. E a ansiedade, estando exacerbada, é uma porta aberta para tudo que é outro transtorno mental. Falamos aqui de depressão, falamos aqui da questão de alcoolismo, drogadição, tá? Situações de violência também, a gente pode também estar incluindo isso, porque a ansiedade desregulada ela vai fazer com que nossas reações em relação a inseguranças elas vão ser mais exacerbadas. Então, as relações de luta, relações de fuga, relações de esquiva, tá? Que, em geral, quando a gente está frente a uma coisa nova, uma coisa que nos gera perigo, a gente tende a fazer isso. Tá? Então, vem o assaltante, ou a gente corre, ou a gente luta, ou a gente paralisa. Isso é do ser humano. Ser humano e outros animais também. Tá? Isso é do instinto. Do nosso instinto, que a gente, por baixo, todo mundo tem. O DNA, enfim, de animais ditos inferiores, né? Tá lá tudo dentro. O nosso cérebro foi criando estruturas para controlar esses instintos e também lidar melhor com pensamentos, ideias, tempo, né? Isso que o nosso cérebro faz. Mas essa estrutura de controle do medo, o Vale inteiro ficou afetado. Todo mundo. Tá? Quem não passou na cabeça de se mudar, talvez, aqui? Quem não passou na cabeça
Será que vai dar de novo? Será que agora setembro não vai dar de novo? E se acontecendo? E se aumentar mais? Então, essa ansiedade. Conseguir recuperar aquilo que eu perdi? Exatamente. Então, essa incerteza, isso está cometendo todo mundo. Acho que ninguém do Vale do Taquari está isento disso aí. Ou seja, um pouquinho pior todo mundo ficou. Quem estava em cima do muro caiu. Tá? Quem estava super bem ficou um pouquinho pior. Pior em que sentido? Mais emotivo, chora mais, se compadece mais, ou ao contrário, fica mais frio. Quais que são os sintomas para quem passou por isso? Penso eu que o principal é preocupação, cautela. Tá? Eu acho que as pessoas, todo mundo começou a ficar mais cauteloso, tá? Principalmente envolvendo questões financeiras. Né? Então, a gente vai construir alguma coisa, vai abrir um negócio, vai manter, vou ter mais filhos. Então, eu acho que a ansiedade faz isso. Né? Um indivíduo muito ansioso, né? Que é aquela piada, né? Que a pessoa foi atravessar a ponte e se preparou toda para atravessar a ponte sozinha, a ponte caiu. Tá? E a ponte era só para uma pessoa e ela se questionou por que caiu. Não, é que uma pessoa prevenida vale por duas. Tá? A ponte era só para uma. Então, todo mundo, né, com ansiedade fica mais precavido, fica mais ansioso. Mas isso não é bom, doutor? Eu fazia talvez muita coisa de maneira automática e agora eu penso mais onde eu vou investir, onde eu vou construir. Isso não tem um lado positivo também, não? Ou não? Como médico, o senhor diria? Tem algum lado positivo. Tá? Tem algum lado positivo. Mas lembrar que a cautela faz a gente arriscar menos, tá? E isso, teoricamente, faz com que a economia também fique mais inibida. Isso é importante. Socialmente também as pessoas acabam ficando mais inibidas. Tá? As relações acabam ficando mais, digamos, frias, mais controladas. Tá? Os movimentos são reduzidos. Tá? A cautela nos faz isso. A cautela faz a gente se movimentar às vezes menos e pensar mais. É que nem a história do motociclista, né? Eu vou sair para uma viagem de moto, não, mas posso me acidentar, então não vou de moto, não vou de carro e passo o resto da minha vida sentado na frente da TV. Então, às vezes, o ser prudente é bom, mas prudente demais também não. Exatamente. O excesso de cautela, ele paralisa o indivíduo. E isso pode estar acontecendo no Vale do Taquari? Pode estar acontecendo. Pode estar acontecendo em geral com as pessoas, né? E aí, num certo grau, mais preocupações. Tá? Acho que o sono da população também, se tu está mais preocupado, o teu cérebro fica mais difícil de desligar de noite, certo? Então, a gente acaba dormindo pior, começando o sono pior, às vezes acordando no meio da noite, pensando como se estivesse trabalhando no meio da noite. Então, isso pode acontecer. Se a gente não dorme bem, que a gente vai ficar no dia seguinte cansado. Então, a sensação de cansaço também vai ser pior. Cansada, a pessoa não vai conseguir também ter um raciocínio bom. Não rende tanto. A mente fica mais lenta. Tá? Então, é muito comum o indivíduo estar começando a ficar ansioso, ele começa a ter uns apagões, uns brancos. Às vezes acha até que tem Alzheimer, né? Mas, pô, tu tem 30 anos, não vai ter Alzheimer, né? Bom, aquele que está nos acompanhando agora talvez pense, mas para mim a vida ficou normal. Para o meu pai, que perdeu tudo, para o meu familiar, o meu amigo que perdeu tudo. Quais são alguns sintomas de que a pessoa mudou? Sorri menos, dorme menos? Quais são alguns sintomas para quem está acompanhando tenha como alerta? Claro. Eu acho que esses sintomas de ansiedade, de estar mais preocupado, insônia, cansaço, apagões na mente, mais tenso. Apagões na mente? No caso, a pessoa começa a ter uns brancos, assim, na memória. Tá? Então, deixa uma coisa lá na cozinha e onde é que eu deixei mesmo aquela coisa? Nem se dá conta. Nem se dá conta, né? Porque a pessoa está pensando em outra coisa e fica mais avoada, digamos assim. Sim. Tá? Então, isso é uma disfunção cognitiva, muitas vezes dá problema de memória. A pessoa acha que, às vezes eu recebo muito paciente achando que tem déficit de atenção e na realidade é ansiedade. A pessoa está preocupada lá na frente e esquece do presente, aí que fica voado, né? Não acaba, às vezes, até batendo o carro porque está pensando em outra coisa. Sim. Tá? Então, esses são sintomas de ansiedade que a gente tem que estar atento. Num grau um pouquinho mais avançado, sim, o indivíduo começa a ficar deprimido, aí começa a perder a vontade, perde o prazer de trabalhar, perde o prazer das relações, vai ficando mais isolado, tá? Vai perdendo também aquele gostinho da vida, da esperança, das coisas vão mudar, as coisas vão melhorar. Às vezes até a própria valia da pessoa, a pessoa passa a ter, que a gente chama de desvalia, né? Começa, não valho tanto mesmo, né? Daqui a pouco se eu morrer, eu já estou meio velho, né? Os filhos já estão criados, já a pouco tá... Se eu morrer, tá bom. Então a pessoa começa a
não se dá mais o valor. Não tem mais esperança. Não tem mais esperança, não dá mais valor, já estou missão cumprida, eu sou já um peso, não estou trabalhando muito bem, nunca fui um sucesso, a pessoa vai vendo só a parte ruim dela. Tá? Então, isso aí já são sintomas depressivos. Num caso mais extremo, aí a gente vai ver os comportamentos suicidas. E outra preocupação também que a gente tem que ter é que, às vezes, para lidar com esses sintomas, as pessoas se automedicam com drogas. Então, a gente vai falar que começam a fumar mais, começam a beber mais, tá? E começam também a usar drogas mais, principalmente os jovens. Então, para lidar, né? Tá, eu estou cansado, vou usar uma droga estimulante. Estou muito tenso, vou usar uma droga relaxante. E o que a gente vê hoje, o padrão do jovem usuário de drogas, não é mais um padrão antigo, né? O Woodstock, eu só uso maconha. Tá? Ou um padrão, sei lá, mais Califórnia, Miami, né? Eu só uso cocaína, né? Ou o indivíduo lá mais boêmio, eu só uso álcool. Hoje a gente brinca dos Total Flex, né? A gurizada hoje usa tudo mais os sintéticos, né? Que são as Nexas e LSDs, enfim, cada ano tem uma coisa nova, né? Então, muitas vezes isso é uma forma de lidar com sintomas psiquiátricos. É uma fuga, um remédio que tem muito mais efeito colateral, que são as drogas, né? E não é só uma questão de vício. Então, fui influenciado porque meu amigo usava e tal. Lá pela Santa, eu fui atrás porque percebi que eu precisava de alguma coisa, é isso? Exatamente. E a disponibilidade hoje é muito alta, né? Sim. Hoje a pessoa, querendo, ela vai conseguir, né? Então, hoje, se a gente parar a pensar, a nossa região aí nós temos muita problema, né? Enfim, de combate ao narcotráfico, né? Então, a disponibilidade é uma coisa que não é uma dificuldade. Né? Doutor, nós falamos de ansiedade, o senhor falou agora há pouco depressão. Gostaria que passasse a diferença da ansiedade e da depressão. Claro. E falo isso já, o senhor tendo comumente, eu estive lendo, alguns especialistas dizem, inclusive, que a ansiedade é muito mais uma coisa nossa, que nós criamos e que, para muitos, ela nem existe. E que tem, sim, a depressão, que aí é a doença, que precisa ser tratado, precisa ter remédio. De ansiedade, às vezes, o puxão de orelha do pai resolve. O que o médico, psiquiatra fala a respeito disso? Certo. Não, ambos têm sintomas em comum. Tá? A ansiedade e a depressão, elas, digamos, são dois círculos que têm no meio um conjunto em comum. Tanto que praticamente metade dos pacientes que têm ansiedade vão ter depressão e vice-versa. Metade dos pacientes que têm depressão vão ter ansiedade. Às vezes começa com ansiedade, vai para depressão. Às vezes começa com depressão, a pessoa vai para ansiedade. Então, e no cérebro é muito parecido. Tá? Na depressão, a gente tende a ter um pensamento mais voltado para o passado. Então, a gente fica se culpando de coisas que a gente fez de errado, culpando de coisas que a gente não fez. Então, a gente tende a lembrar mais do passado, ficar mais com a nossa atenção mais para memórias ruins, em geral, do passado. Depressão, tá? A pessoa tende a essa. Ao contrário, tá? Na ansiedade, a gente tende a ficar focando no que não aconteceu ainda, nas preocupações. No futuro, em geral, de uma forma ruim. Tá? O indivíduo está sempre pensando no futuro, mas uma coisa boa, não necessariamente ansiedade, às vezes é otimismo. Que é bom. Quando o cara é muito otimista, a gente vai pensar em outro transtorno que é bipolar, que os bipolares, eles não conseguem medir risco. Meu, quanto transtorno, rapaz, tem a nossa mente, né? Tem. É aquela coisa, o equilíbrio que é o ideal, né? Se você exagera em alguma coisa, tá? Vai pensar em transtorno, que nem colesterol, glicose, cintura abdominal, peso. O cérebro é muito parecido. A gente, às vezes, antigamente se pensava que se confundia cérebro com alma, com espiritualidade. Na verdade, o cérebro é um órgão como qualquer outro. Tá? E as doenças também elas se manifestam quando determinado comportamento, pensamento, emoção está em extremo para os dois lados, ou para cima ou para baixo. Né? Então, é muito parecido. O problema é que a gente não tem um exame ainda para medir exatamente. Tem, né? Né? Então, E cada caso é um caso, né? Cada ser humano é um ser humano. Exatamente. Como tu lida. Tem muito a ver com a nossa criação, se a gente vai ser depressivo ou ansioso, não? Tem bastante a ver. As pesquisas são muito claras, mostrar que tanto depressão quanto ansiedade dependem muito da criação. Tá? Quase em torno de 50%. Tá, na depressão, em torno de 40% na ansiedade. As pesquisas de genética mostram isso. Então, se o indivíduo tem uma família que todo mundo é deprimido, obviamente ele vai ter um risco maior, mas se ele for criado, tá,
reforçando a autoestima dele, tá? Num ambiente com relações saudáveis, um colégio legal, um ambiente legal, sem traumas, não necessariamente ele vai desenvolver depressão, mas se o indivíduo tem a genética da depressão, pô, alguém da família é deprimido, ou um monte de gente é deprimido, e cresce no ambiente com muita cobrança, com violência, com bullying, enfim, violência na cidade, instabilidade, aí esse indivíduo vai desenvolver depressão. Então, existe uma interação entre a genética do indivíduo, o que os pais dele tiveram, avós, irmãos, e o que ele viveu ao longo da vida. E o que se fala muito hoje, né, da importância desses primeiros momentos, primeiros anos de vida, Freud já falava isso, tá, do que a criança foi exposta dentro de casa. Então, se a gente tem uma criação, tá, com muita violência física ou emocional, tá, a gente vai trazer malefícios para a criança. Então, uma família que está sempre xingando a criança, não fala nada do bom da criança, só do ruim. Não sei o que, não sei o que, não sei o que, tu é o demônio, blá, 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 blá. E a criança faz uma coisa boa e fica quieto, não fala nada, não elogia. Tá? Então, só nisso, e o colégio também só fixa nisso, a autoestima dessa criança tende a ser baixa. Tá? O contrário também. Se só se fala das coisas boas da criança, tu é o melhor, bababá, tu é a melhor rei, criança, tu é a rainha, tu é a rainha, tu é a princesa da casa. E colégio, bababá, não tem, todo mundo tem lado bom e ruim, né? Então Sim. só fica reforçando aquilo, a criança vai criar uma autoestima inflada, uma narcisista, né, que a gente fala, e vai ter muita dificuldade depois de lidar com críticas, né? O narcisista, Sim. ele tem muita dificuldade de lidar com crítica porque na cabeça dele ele é o melhor de tudo, né? De que ele é especial, que tem que ter tratamento especial em tudo que é lugar, tá? Que as coisas têm que ser diferentes com ele. Então isso é como funciona o narcisista. Tá? Lá pela Santa pode ter depressão ou ansiedade. Exatamente. Por causa disso, não? O narcisista ele deprime mais, tá? Porque o que acontece? Quando ele chegar na vida adulta, ele vai ver que as pessoas estão nem aí para o narcisista aqui, o narcisismo dele. Tá? Então ele vai chegar numa faculdade, o professor, tô nem aí, tu tem que tirar nota boa, meu cara. Tu vai estar no trabalho, tem que funcionar, tem que entregar, meu amigo. Tá? Então, se tua mãe disse que tu é o máximo, teu pai disse que tu é o máximo, aqui tu tem que provar para mim que tu é o máximo. Tá? Então, é muito ruim também a gente criar a criança com essa expectativa de que ela é a melhor, que não tem limite para ela. Então, veja bem que ambos os lados de criação são ruins. O ideal é a gente, enfim, ter um meio termo, a gente repreender, assim, quando faz errado, e elogiar, assim, dar leito, dar carinho, né, quando a criança faz algo certo, né? Doutor Moreno, é a favor ou contra? Já se falou muito sobre isso, a palmada, a varinha. Sim. O que o doutor Moreno fala? Então, meu doutorado foi sobre isso, né? Foi? A gente... Então, pergunta certa. A gente abordou isso aí, tá? O que a gente estudou bastante isso aí, tá? Uma coisa é palmada, tá? Uma coisa é palmada condicional, que os estudos falam, que é o quê? Tu já falou para a criança, já deu castigo, já fez, e ela segue fazendo a malcriação. Nesse momento, palmada condicional, os estudos mostram que é benéfico. Ajuda. Tá? Quem tem filho sabe que às vezes a gente vai e fala, blá, 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 e a palmada tem um efeito de reset, digamos assim, na criança. A criança, para. Tá? Então às vezes é importante aquilo ali e lembrar o seguinte, nós somos seres vivos, nós somos seres humanos que vieram lá de outros animais, né, de outros inferiores, mas a gente, no fundo, tem todos os outros bichos lá na nossa genética. Tá? E todos os outros animais são educados através das punições físicas. Tá? O único que conversa com os seus filhotes é o ser humano. Tá? Então é uma coisa muito nova. Então a gente já está no DNA acostumado à punição física. Essa que é a verdade. Tá? A gente não está acostumado ainda a uma coisa nova para a espécie conversar, tentar botar limite. E o que aconteceu ali ao longo ali da década de 60, 70, né? Começaram a endemonizar muito, né? Quando, enfim, várias ditaduras a nível mundo caíram, né? Se endemonizaram muito essas questões de militarismo, essas coisas de muita social rigidez, e se veio uma onda de que não tem que deixar a criança fazer tudo, que é tudo na conversa. Tá? E a Suécia foi um dos primeiros países a proibir a palmada, se arrependeram até hoje.
A Suécia. Isso, tá? Então foi um dos primeiros países a endemonizar a palmada e viram que não mudou nada em níveis de saúde mental, tá? Até piorou a delinquência infantil, piorou as questões também de consumo de drogas, falta de aula. Então, não dar palmada, de que palmada faz mal, não tem fundamento científico, tá? Então, é muito... As leis que foram inventadas em função da palmada, elas são muito mais baseadas em construtos, em ideologias, do que, de fato, em ciência. Tá? Na verdade, existe um grande lei, várias leis, né, da questão Sim, de... cada um fala o que acha, né? O jurídico e Sim. a ciência não falam, né? Bom, o senhor falou antes de maneira rápida sobre o suicídio, e nós moramos no Vale do Taquari, que tem uma descendência alemã muito grande Sim. e um índice muito grande também de suicídios. E a grande maioria dos alemães, inclusive. Tem alguma relação disso? Não. Falávamos há tempo atrás que tinha a ver com a produção do fumo e do veneno. Uhum. Depois ficou meio em dúvida, alguns disseram que não, outros disseram que sim. E aí, o que diz a medicina a respeito disso? Uhum. Tem estudo mostrando que não é o fato de ser imigrante que aumenta o risco de suicídio, mas sim que a pessoa traz o risco de suicídio do seu país. E até hoje na Alemanha o índice de suicídio é superior ao do Brasil, é superior ao da Alemanha, é superior ao de Portugal. Então a Alemanha já reduziu bastante as taxas de suicídio em função das políticas públicas adotadas lá, mas ainda tem muito suicídio, certo? Então a o conjunto de pessoas que vieram na imigração alemã vieram de uma região com muito suicídio na Alemanha, então essa taxa se mantém. Genético? Tem uma questão genética e cultural. Tá? Então, o método de suicídio também acaba sendo repetido. E a gente tem toda a questão... tem a questão do agrotóxico, os estudos mostram que sim, o organofosforado, o agrotóxico que é usado muito no tabaco, ele tem um risco maior, assim, não é grandes coisas, não dá para culpar 100% no agrotóxico, mas o estilo de vida do agricultor, tá? Principalmente o pequeno, ele é muito maléfico para a saúde mental. Tá? Então, eu atendo alguns produtores de tabaco e a gente vê que aquele ritmo, né, de trabalho deles assim, é uma coisa realmente enlouquecedora. Tá? E, em geral, o produtor de tabaco não é um grande produtor, é um pequeno produtor. Tá? Então, você conseguir lidar com a demanda. É difícil conseguir gente para trabalhar junto. Então, a família, às vezes, toda tem que ir fazendo a função, vem um amigo, tá? Às vezes pega um peão que o outro. Tá? A instabilidade da safra, os preços impostos pelas formageiras. Trabalho muito manual, Muito pesado. manual, escolaridade baixa dessas pessoas, né, de como é que vão lidar com ganhar dinheiro, sei lá, 1, 2 vezes por ano. Então, tem todo um conjunto em cima da cultura do tabaco que é difícil a gente dizer que é só por causa do agrotóxico. Mas tem também na Alemanha, a Suécia também é um país Uhum. com alto índice de suicídio relacionado ao clima, né? O clima, o que acontece? As pesquisas mostram que não tem variação, tá, entre países quentes e países frios, tá? O que se sabe é que a estação do ano influencia. Então, a maioria dos suicídios acontecem na primavera e no verão, tá? Se pensava muito que era no inverno e não, tanto que setembro é o início da primavera aqui no Brasil, é um mês que começa a ter mais suicídio, tá? E tem várias hipóteses, uma das hipóteses é que existe um padrão sazonal no humor, de que as pessoas tendem a ficar mais tristes, sem energia no inverno e mais eufóricas na primavera e no verão. E é justamente quando a pessoa fica mais eufórica, mais acesa, com mais energia, que vem a tentativa de suicídio. Tá? Que às vezes a pessoa está no inverno tão deprimida, tão desmotivada, que ela não tem nem vontade, né? Não tem nem ação. Né? E a tentativa de suicídio ela envolve não só um pensamento, mas uma ação junto. Tá? Então, lembrar que 93% das pessoas que pensam em suicídio nunca vão tentar o suicídio. 93%. E isso, só 7% das pessoas que, de fato, vão migrar da ideação para uma tentativa. E desses 7% de pessoas, a gente vê que muitas têm características de impulsividade, de uso de substâncias, de mais agressividade, que é o que a gente precisa, tá? A gente precisa para tomar uma ação, né, em relação uma tentativa de suicídio. Então a maioria fica só a nível de pensamento, que bom. Que bom, né? Que é assim. Bom,
Agora, a respeito de tudo que nós falamos, a saúde, né, do Vale. Se nós compararmos a saúde que nós temos hoje, né, aqui na nossa realidade, Vale do Taquari, com 20, 30 anos atrás, não se ouvia falar em depressão, não se ouvia falar em ansiedade. Nós agora temos estudos que dizem isso ou nós éramos menos doentes no passado? Os estudos estão mostrando que alguns transtornos mentais estão aumentando, tá? Então, ansiedade, sim, está aumentando. Não é um número drástico de aumento, tá? Isso é importante de se dizer, tá? Não Ansiedade é preocupação com o futuro, né? Isso, a pessoa ter aquela insônia, preocupação excessiva, ficar tenso, dar uns apagões na cabeça, sensação de sobrecarga. Uhum. Isso sim tá aumentando alguma coisa e está começando cada vez mais cedo. As crianças e os adolescentes estão cada vez mais ansiosos, isso as pesquisas mostram. Mas assim, não é aumento de 100%, 50%, é um aumento pequeno, discreto. Tá? Depressão não existe uma clareza, tá? Se de fato está aumentando ou não. Tá? E alguns transtornos do desenvolvimento infantil estão aumentando, principalmente autismo. Tá? Autismo realmente está aumentando, mas não necessariamente tem a ver com pandemia, com as questões das enchentes, né? O que está mais sendo associado atualmente o aumento do autismo é em função da idade que os pais estão decidindo ter filhos. Tá? Então, se sabe que quanto mais velho, maior chance dos nossos gametas, dos espermatozoides e ovos, ter problemas genéticos. Essa é a explicação. Eu vi que o autismo estava aumentando, mas não se tinha uma explicação por quê. Isso, a principal hipótese, tá, são vários fatores, alimentação, Sim. uso de remédio, mas uma das principais hipóteses é que as pessoas estão demorando para ter filho. Tá? Então aí o gameta ele já vem, tá, com algumas alterações, tá? Então principalmente o autismo é espermatozoide, né, que os estudos estão mostrando. Tá? Então se mostra, por exemplo, um pai de 35 anos já tem 8 vezes mais chance de ter um filho com autismo do que um pai de 18. Então não é pouco. E a população hoje, ela mudou, né? Antigamente tu tinha filhos, Mais tu cedo. vivia junto mais cedo e constituía uma família. Hoje a mulher, né, pela liberação, pelo trabalho que a mulher está tendo, primeiro faz a sua vida profissional e depois tem filhos. Exato. E muitas vezes isso é próximo dos 40 anos. Exato. Né? Quando não mais. Né? Isso é normal. Assim, eu pego exemplo assim, da minha turma do colégio. Acho que metade não teve filho. Tá? E da outra metade, assim, boa parte está tendo filho assim, na casa dos 35, 40. Tá? Então, virou o novo normal, assim, começar essa questão de pensar em maternidade e paternidade a partir dos 35 anos. E o que prejudica nos filhos isso? Porque lá pelas tantas, o pai tem um filho com 40 anos. Quando o filho tiver 12, né, 13 anos, na hora de jogar futebol com os amigos, o pai não pode nem mais acompanhar muitas vezes, né? Isso prejudica a saúde emocional dos filhos? Não. Da mulher também, né? Da menina. Olha, eu falo mais como pai agora do que como cientista, como médico, tá? Poxa, eu tenho 42, né? O Pedro tem 7, a Marina tem 9. Né? O Pedro que exige mais essa questão de ativo, que ele joga, inclusive, muito bem futebol, tá? E olha que o meu joelhinho esquerdo já tá meio ruim, né? O cara já chega cansado do trabalho. Então, a parte física, com certeza, pesa, né? Então, a minha filha de 9 anos, eu já não consigo aguentar muito bem ela para levar no colo. Né? Sim. Então, poxa, subir uma escada com uma criança de 32 quilos no colo. Então, com certeza, na parte física, isso vai ter um impacto, tá? E também, se tu tá muito estabelecido já no emprego, né? Então, às vezes, tu já está com uma carga horária muito cheia, é uma coisa que tu vai trabalhar hoje em dia, no mínimo, até os 60, 70 anos. Tu tem que colocar na agenda aí quando que tu vai estar com os filhos, e não pode ser só de noite. Às vezes, né, tu vai lá só botar a criança para tomar banho e dormir. Então, e final de semana fica o dia inteiro com a criança deixando ela fazer o que ela quer. Tá? Então, bem isso. Então, isso vai impactar. E hoje, lembrando também que os pais mais velhos, eles não estão tendo 2 filhos. Então, a criança acaba vivendo num ambiente em que ela é única. Às vezes vai ser o neto único também. Então, o perigo dessa criança ter um narcisismo muito forte, tá? É grande, né? Então, o professor reclama, a culpa é sempre do professor, não é a culpa é do colégio. A culpa não é da criança que fez algo errado. Não. Tá? Não é a culpa da criança que brigou com a outra, que mordeu o outro. Né, que tirou uma nota ruim, né, porque ela não estudou, é porque o colégio não ensinou. Então, existe muito esse risco, tá, da gente, por não ter tempo,
gente tem que trabalhar, porque a gente tem que estudar, tá? De terceirizar a questão da educação e botar a culpa no outro para tudo, né? E aí depois, enfim, depois tu vai ter que, quando for adolescente, adulto, gastar aí com um psicólogo, psiquiatra, né? Esse tipo de coisa, né? Então tem que ter impactos, com certeza. Ter filho. Assim como tem impacto ter filho na adolescência, né? Também tem, Sim, tem também vários tem, impactos, né? tem. Muito cedo ou muito tarde vai ter impacto. Mas a lei da compensação, mas acho que a gente vai ter que falar isso em outro programa. Uhum. Como geralmente, né, o mais gordinho é o mais simpático, né? A menina mais bonita, o cara mais bonita é o mais antipático, o mais baixinho é mais invocado. Nós vamos ter que falar sobre a lei da compensação do ser humano outro dia. O que o senhor acha? Claro, Pode ser, doutor? podemos falar. Doutor, obrigado, viu, pela presença aqui no Eu Podcast. Beleza, obrigado aí de novo, Joel, a equipe toda que está por trás aí desse programa, e tô curioso aí para ver como é que vai ficar o podcast. Ah, vai ser legal, muito bom. Pessoal, ó, pode compartilhar, deixar inclusive sua pergunta, né, para que a gente possa trazer o Dr. Moreno em outra oportunidade, falar sobre outro tema, da saúde mental. Precisamos muito, né? O senhor falou logo no início, a gente está vivendo mais tempo, né? A média de vida, expectativa de vida nossa está bem maior do que era em 1950, por exemplo, com 50 anos, né? Mas não adianta só termos saúde física, precisamos melhorar a saúde mental. Deixa a sua pergunta aqui, doutor Moreno, a gente traz ele em outra oportunidade. Um grande abraço e até a próxima semana.